Olá a todos! Vamos dar início a uma nova videoaula referente ao curso de Química Geral. Esta acaba por ser a videoaula número 5, que se refere à abordagem e ao estudo das reações de oxidação-redução, tal como também ao estudo de pilhas e da representação esquemática das pilhas, porque se adequa com este estudo de reações de oxidação-redução. Vamos também depois abordar um pouco ao pormenor a equação de Nernst, que é uma equação que consiste no cálculo do potencial ou da força eletromotriz de uma pilha, de uma célula eletroquímica, quando as concentrações dos envolventes não são unitárias. Vamos então dar início e para as reações de oxidação-redução, nós vamos ter em consideração o seguinte. Vamos considerar aqui o exemplo já de uma reação, o CH3OH, o metanol, e vamos fazer com que esta reação evolua para um HC duplo OH, que é um metanol, um aldeído. Vejam que de um álcool passei para um aldeído e vou também agora passar para o ácido carboxílico, que é o ácido fórmico ou ácido metanoico. Bom, eu sei que este sentido de reação me confere oxidação. E então o sentido contrário conferir-me-á redução. Oxidação, sentido direto. Redução, sentido inverso. A questão é, mas porquê? Porquê é que eu sei que o metanol oxida para metanol e porquê é que eu sei que o metanol oxida para ácido metanoico? E porquê é que o contrário também acontece? Vamos então abordar os pressupostos. Mas primeiro falar da oxidação. Dá-se o processo de oxidação quando, muito importante, se verifica perda de prótons H+, ganho dos íons O2-, ou, eu vou pôr um I/O, perda de eletrões. E vejam que do metanol para o metanol perderam-se 2 Hs. Do metanol para o ácido metanoico ganhou-se o oxigênio. Então faz sentido. Basta contar o número de Hs, caso ficaram com dúvidas, para ver que se perderam 2. Faz sentido dizer que houve oxidação. Então, e no caso da redução? É o contrário. Redução dá-se quando se verifica ganho de prótons H+, perda dos íons O2- e o ganho de eletrões. Tá bom? Muito importante. Vamos então dar também aqui uma pequena definição e breve definição de número de oxidação. O que é isto, o número de oxidação? Não é mais do que o valor referente à carga do íon. Imaginem que eu tenho FeSO4. O meu número de oxidação do Fe é 2+, porque eu sei que o SO4 tem carga 2- e para neutralizar o Fe é 2+. Vejam então já agora também como exemplo deixem cá ver, NaOH. O número de oxidação do oxigênio vai ser qual? Ora, o Na tem uma carga positiva, o H também, o O tem que ter 2 negativas, 2-. E então, neste caso, o Fe é mais oxidante do que o O, do que o oxigênio. Porquê? Porque o número de oxidação é maior, o sinal conta, tá bom? Se uma espécie química evoluir de um 2+ para um 0, por exemplo, deu-se uma redução dessa espécie química. Se evoluir de um 0 para um 2+, ou até de um 2- para 0, aumentou, deu-se uma oxidação. Tá bom? Eu espero que estejam a entender. Vamos avançar para uma nova página para continuar com conceitos teóricos.
E agora eu vou dar-vos conceitos teóricos que vos podem confundir um pouco. Vou definir-vos oxidante e redutor. O que é isto do oxidante? Não é mais do que a espécie química que oxida os outros. Isto é, que se reduz. Vejam o exemplo de um professor. Um professor não é professor porque se ensina a si próprio. Alto. O professor tem sempre que ser autodidata e não pode partir do princípio e chegar a um ponto em que já sabe tudo. Nada disso. Não é isso que eu estou a querer dizer. Mas ele chama-se professor porque ensina os outros. Portanto, o termo de oxidante é também porque vai oxidar os outros. Como aqui há apenas uma dualidade, se oxida os outros é porque assim se reduz. Tá bom? Ok? Vamos então... o que é que ele faz? Ele reduz-se porque obriga a que os outros lhe deem eletrões. Acaba por ser um bocadinho assim. Altera os outros de modo a que os outros lhe deem eletrões. Bom. Há aqui mais uma consideração. O oxidante é também considerado o cátodo. Isto é, tem o potencial redutor maior. Vamos já ver o que isso é. Vamos ao redutor. Bom, o redutor é a espécie química que reduz os outros. Isto é, que se oxida. Muito importante. Pode então ser considerado o ânodo, quando estudarmos as pilhas, e tem o potencial redutor menor face ao outro composto. Numa pilha nós temos sempre pelo menos 2 compostos para que haja a diferença de potencial, pois um vai gerar isso no outro. Bom, vamos continuar com as reações de oxidação-redução, mencionando a questão das semi-reações. Isto é, como é que eu expressas em semi-equações? Como é que eu vou criar uma equação oxidação-redução? E então eu vou fazê-lo dando aqui um conceito importante, que é o conceito de potencial redutor. Potencial redutor é a forma que foi gerada para ordenar diversos compostos, tá bom? Portanto, o potencial redutor acaba por ser uma lista, acaba por ter valores de unidades de volt, mas acaba por estar organizado numa lista onde eu consigo ver quem é que oxida mais, quem é que reduz mais. É muito importante. Portanto, o potencial redutor consiste numa unidade de medida que é o volt de potencial elétrico, volt, e permite determinar numa reação de oxidação-redução, que já vão ver também que se costuma mencionar redox, permite determinar o oxidante, já sabem, maior potencial redutor, e o redutor, que também já sabem, tem o menor potencial redutor. Tá bom? E a partir daqui, agora sim, vamos poder avançar com exemplos referentes a semi-reações, como são construídas e assim. Deixem-me fechar esta página e abrir uma nova. E então eu vou-vos dar, por exemplo, estes potenciais. Vejam. O potencial redutor do ferro, 2 mais a ferro, o ferro ferroso, menos 0,74 volts. Isto são valores que têm que ser consultados, tá bom? Por uma tabela de potenciais redutores. E o potencial redutor, por exemplo, o do cobre 2 mais a cobre, que é mais 0,34 volts. Bom, a partir daqui, o que é que eu faço? Quem é que tem o potencial redutor menor? É este. Então este vai ser o meu ânodo. Isto é, vai ser o meu, isto é muito importante, redutor.
E o redutor oxida-se. Reduz aos outros. Portanto, eu vou ter na minha semi-equação de oxidação, aquele que se oxida. Portanto, o ferro, que é sólido, a oxidar a ferro aquoso, mais, e agora o acerto, 2 eletrões. Porquê que eu somo eletrões? Para garantir que a carga é igual nos dois membros. E vejam que no primeiro membro era 0, no segundo tem também que dar 0. Certo? Ora, mas eu também vou querer a minha semi-equação de redução. Lembrem-se que eu quero chegar à equação redox. Fácil, porque agora eu tenho o cobre e vou ter que inverter. Agora, o cobre aquoso é que vai transformar-se em cobre sólido, desde que lhe some, claro está, os 2 eletrões. Cobre metálico. Pronto. E então, a minha considerada equação redox não é mais do que a soma das duas semi-equações pela ordem que está a ser dada. Vejam que os eletrões, como são iguais, vão simplificar. E uma equação redox tem sempre que não ter eletrões. Temos sempre que verificar uma ausência completa de eletrões. Então temos o ferro sólido mais o cobre aquoso a originar o ferro aquoso mais o cobre sólido. E aqui temos a minha equação redox, tá bom? E imaginem que a pergunta podia até ser a seguinte: será que no solo o ferro perante ao cobre fica assimilável para os vegetais ou não? A verdade é que, de uma maneira natural, perante o cobre, o ferro solubiliza. É o cobre que solidifica. E então é normal que eu tenha ferro assimilável por parte dos vegetais. Pode não ser bom, isto depois é uma questão que deve ser analisada pelos entendidos na matéria. O que é certo, e já que eu falo desse aspecto, deixem-me só calcular a força eletromotriz desta equação redox. Em condições consideradas padrão, com concentrações unitárias, consideremos 1 molar para cada um dos compostos, tá bom? E se assim for, a força eletromotriz é apenas a variação do potencial redutor, que consiste no potencial redutor do cátodo menos o potencial redutor do ânodo. Ou seja, os mais 0,34 menos 0,74. E isto vai dar uma quantia que é 1,08 volts. Tá bom? Ok. Eu estou aqui a resolver isto. Eu espero que não haja dúvidas quanto ao potencial. À força eletromotriz, vejam que o valor é positivo. Tá bom? Muita atenção com isso. Sem avançar, eu preciso só aqui de confirmar algo. Ok. Eu disse-vos, estes valores consultam-se, muita atenção. O potencial redutor do ferro não é menos 0,74, é menos 0,44, tá bom? Eu agora estranhei quando quis criticar o valor. É continuar a dar positivo, reparem, nem podia deixar de dar. Só que eu já tinha feito exercícios entre o ferro e o cobre e nunca me tinha dado este valor. E até eu estranhei e vim aqui confirmar. Muita atenção. E não é um erro preocupante porque vocês terão sempre acesso aos potenciais redutores para consultar. É mais preocupante no meu caso. 34 mais 44 dá 78, portanto 0,78 volts. Tá bom? Que não restem dúvidas quanto a isto. Atenção, o potencial redutor foi aqui retificado. No entanto, não há grandes dúvidas porque continua a ser menor devido ao sinal negativo. Desculpem este lapso. De qualquer das formas, o que eu queria dizer é que a força eletromotriz deu positiva. E pelo facto da força eletromotriz ter dado positiva, eu concluo que a reação redox evolui em sentido direto. Evolui no sentido direto. Se a força eletromotriz desse negativa, então eu teria de admitir que a reação redox evoluiria no sentido inverso.
E caso a força eletromotriz seja nula, eu tenho de admitir que há equilíbrio. Equação redox em equilíbrio. Tá bom? É importante saber analisar isto para descodificar alguns problemas que possam aparecer em género de problema de exame, tá bem? Problema tipo, ok? Espero que tenha ficado claro. Atenção à retificação. O potencial redutor do ferro é menos 0,44, não é menos 0,74. Talvez tenha confundido com o do zinco, que era menos 0,76. Pronto, mas de qualquer das formas, consultem os potenciais redutores. Não têm que ser obrigados a sabê-los, tá bom? Ora, de qualquer das formas, e posto isto, sabendo já identificar a semi-equação de oxidação, a semi-equação de redução e a equação redox, com o devido acerto, interessa agora avançar para as pilhas. O que é uma pilha? E em concreto, podemos até falar da pilha de Daniels, se bem que eu gostava de evitar as especificações. O diagrama de uma pilha é sempre o seguinte: ânodo, ponte salina, cátodo. Não há mais a saber senão isto. E o ânodo é o que tem o potencial redutor menor e o cátodo é o que tem o potencial redutor maior. Tá bom? Que não restem dúvidas quanto a isto. Agora, em termos práticos, tenham noção que se eu tiver aqui uma determinada solução, só para vos explicar a definição de ponte salina acaba por ser um trajeto possível de eletrões que permite o circuito de corrente elétrica. Eu hei de ter alguns aqui um voltímetro para medir o potencial e a verdade é que imaginem o exemplo de há pouco, eu tenho o ferro e tenho o cobre. Eu sei que o ferro é que se oxida e o cobre é que se reduz. Então a passagem de eletrões será feita do ferro para o cobre. Tá bom? E este é o esquema genérico prático. Mas quando vos pedem o diagrama de uma pilha, pedem-vos o esquema referente a ânodo e cátodo, sempre com as ligas metálicas nas pontas. Como o meu ânodo era o ferro, eu vou representar o ferro no estado sólido, uso uma barra por agora representar um composto que se encontra noutro estado físico, coloco a ponte salina e agora vou primeiro pôr o cátodo, vou ter que pôr o cátodo, mas primeiro o aquoso, traço para separar, barra para separar estados físicos diferentes e coloco o metálico nas pontas. Vejam que as ligas metálicas são nas pontas e os aquosos ficam junto da ponte salina. Esta é a representação esquemática de uma pilha. Tá bom? Creio que não haja dúvidas de maior quanto a isto. Qual é a diferença para a pilha específica de Daniel, que eu aqui posso já representar? Pilha de Daniel. A questão é que a pilha de Daniel é constituída essencialmente por cobre e zinco. Tá bom? Portanto, dar-vos-ia o potencial redutor do cobre, que eu já vos dei também. E este, vamos também brincar um pouco. Este eu não me enganei a dar-vos, só me enganei a dar o do ferro. Portanto, e o potencial redutor do zinco, que é menos 0,76. É que eu nem posso desculpar-me com o erro de há pouco, dizendo que fiz confusão com o zinco, porque eu meti menos 0,74 e o zinco é menos 0,76. Mas talvez, aqui tentar agora desculpar-me, talvez eu tenha confundido com este valor. Pronto. Opa, o que é certo é que, por favor, tudo o que é tabelado, tudo o que tem que ser dado, não decorem. Tá? Dá sempre mau resultado, como já puderam ver. Ora, eu sei que o cátodo vai ser o cobre, tem o potencial redutor maior, o ânodo será o zinco. Então pronto, a pilha de Daniel é representada esquematicamente da seguinte forma: zinco sólido, traço, zinco aquoso. Ponte salina, cobre aquoso, traço, cobre sólido. E pronto. Por isso é que eu estava a querer dizer, há pouco, que queria apenas falar das pilhas no geral. Se estamos a falar da pilha de Daniel em particular, se estamos a falar de outra qualquer, isso depois fica à vossa consideração. O que é certo é que é importante entenderem o mecanismo geral, tá bom? Isso é que é, na verdade, muito importante. Assim sendo,
Mais uma vez, temos aqui a representação de uma pilha. Imaginem agora que eu vos pedia, e é assim, é muito importante, eu até vou pedir com outro exemplo, para se tornar mais aliciante, que eu pedia-vos a representação da pilha e depois o cálculo da força eletromotriz. Mas o cálculo da força eletromotriz de forma especial. Tá bom? E então é o seguinte. Eu vou aqui abrir uma nova página e vou primeiro começar com a fórmula da força eletromotriz. Porque ainda não foi dada desta forma. A força eletromotriz, aviso já que é também uma fórmula simplificada. Vocês podem encontrar outras simplificações. Consiste na variação do potencial redutor, já sabem, mas agora menos 0,059 sobre n vezes o logaritmo do quociente de reação. E este logaritmo é o logaritmo de base 10. Tá bom? Muita atenção. Há outras simplificações para o logaritmo LN, de base neperiana, e há depois a fórmula geral, que eu até vos posso dizer que aqui difere no seguinte. Esta questão aqui é alternada por constante dos gases perfeitos vezes a temperatura a dividir pelo N vezes a chamada constante de Faraday. E o que estão aqui a fazer nesta equação é resumir estes três parâmetros em 0,059 para nos facilitar. É um valor aproximado e vamos então considerar que assim o é, tá bom? Ora, vamos avançar. Atenção, porque depois a fórmula, eu se calhar prefiro deixar aqui a fórmula para não restarem muitas dúvidas. Variação do E0 menos esta questão vezes o LN, do quociente de reação. E, portanto, esta simplificação não é ela só por si que dá o 0,059, é também juntamente com a transformação do LN em logaritmo base 10. Cuidado, tá bom? Pronto, de qualquer forma eu vou usar a fórmula de cima para não complicar. E se vocês virem o ΔE0 já o conhecem, basta saber quem é o N e quem é o QC. Pois bem, eu vou fazer com o exemplo prático e vou dar o potencial redutor agora pode ser do cobre, novamente, mais 0,34 volts. E agora vou dar o potencial redutor, deixem cá ver de quem. Agora a pressão, como já devem calcular, é muita, porque já tenho medo de errar. Deixem-me aqui consultar nos meus apontamentos um potencial redutor de um composto que... ok, da prata, exatamente. Eu quero um composto que tenha uma carga iónica diferente, já vão ver porquê. E aqui é mais 0,80. Eu se tentasse de cor acertava. Mas uma pessoa quando erra depois perde também a confiança para arriscar. E foi o que me aconteceu, sinceramente. Bom, continuando. O ânodo agora é o cobre. Porque tem um valor menor que a prata, sendo a prata o cátodo. Bom, como devem calcular, a prata é mais oxidante que o cobre, isto é, oxida mais facilmente os outros do que a si. Por isso é que a prata é um metal valioso. E por isso é que vocês, quando compram peças em prata, veem que elas duram muito. Tá bom? É muito por essa razão. Não oxidam tão facilmente. Não é que não oxidem, mas não tão facilmente. Então eu estou apto a construir a minha semi-equação de... Pode ser a de oxidação primeiro, e por isso vou usar o ânodo. O meu cobre sólido vai oxidar a cobre aquoso e agora mais 2 eletrões. E a prata é o contrário. A prata aquosa, vejam, mais um eletrão, é apenas preciso um, vai originar a prata sólida. Só que a questão aqui é, eu quero agora ter a minha equação redox, mas eu não posso somar já, porque se eu somasse já, havia um desequilíbrio de eletrões, iria haver um eletrão resultante à direita. Não, então deixem multiplicar toda a equação de baixo por 2, para assim ter a certeza que os eletrões vão ficar acertados. Então já os posso simplificar. À esquerda terei cobre sólido mais 2 pratas aquosas. O eletrão simplifica, porque é 2 com 2. A originar cobre aquoso mais 2 pratas sólidas. Pronto, isto está feito. E a partir daqui... eu consigo, e por isso é que eu cheguei a esta equação, consigo duas coisas. Primeiro saber o N. O N é o número de eletrões, posso aqui colocar acima, número de eletrões envolvidos em cada
equação após o acerto. E agora vocês já entendem o que é isto, o acerto. Após o acerto não deu 2 eletrões em cada semi-equação, então o N é 2. Não somem, é 2, tá bom? É sempre o valor igual às duas semi-equações. Já o QC da fórmula da força eletromotriz é o quociente de reação. Ou seja, sabendo eu que os sólidos não entram no cálculo, será o cobre, a concentração de cobre, a dividir pela concentração de prata ao quadrado. E sabendo o quociente de reação, sabendo o N, sabendo a variação dos potenciais redutores, que eu sei porque sei os potenciais redutores, eu consigo chegar à força eletromotriz. Certo? Eu preciso é saber o valor das concentrações do cobre e da prata. Mas também não seja por isso. A concentração da prata eu vou dar 0,5 molar e a concentração do cobre eu vou dar 0,02 molar. Estou a inventar completamente. Não, creio que não haja grande problema. Depois, consoante o exercício, vocês têm que saber aplicar. Assim sendo, eu vou ter 0,02 a dividir por 0,5 ao quadrado, certo? E agora vou proceder ao cálculo deste valor, 0,02 a dividir por 0,5 quadrado, e o resultado dá 0,08. Então, a força eletromotriz será a variação do potencial redutor. Vejam que é o maior menos o menor, 0,80 menos 0,34. E a isto eu vou ter que tirar 0,059 a dividir por 2, a dividir pelo n, vezes o logaritmo base 10 de 0,08. E aqui podemos apenas aplicar diretamente a fórmula. Já estou aqui a colocar na calculadora tudo seguido. 0,059 a dividir por 2 vezes... bom, e agora é o logaritmo base 10. Não esqueçam, tá bom? 0,08. E o resultado final dá cerca de 0,492 volts. Tá bom? Caso as concentrações fossem unitárias, a força eletromotriz seria apenas um menos o outro, e aqui até podem ver que dava 0,46. Portanto, houve alguma diferença. Pouca, mas houve, e toda a diferença já é fortuita. E fortuita não, perdão, já é gratificante, já é boa. Neste caso, porque é maior e nós obtemos um potencial elevado. O potencial é positivo, portanto, eu também posso concluir que a reação redox é espontânea. No entanto, se eu tiver todo o cuidado de seguir estes passos, colocando na semi-equação de oxidação o ânodo, colocando na semi-equação de redução o cátodo, então eu tenho a certeza que a minha equação redox é sempre, mas sempre, uma equação espontânea. Isto é, evolui no sentido direto. Tá bom? Estou prestes a terminar esta videoaula. Não há muito mais para ser explicado. No entanto, eu vou fazer questão de explicar ainda, dar apenas mais um exemplo, se bem que esta videoaula terá a resolução de exercícios numa videoaula nova, e aí vocês vão ver que as vossas dúvidas vão ficar todas praticamente tiradas. Uma coisa é a componente teórica, que mesmo assim ainda carece de alguns exemplos. Outra coisa é na prática, quando estivermos a resolver muitos exercícios. Mas eu mesmo assim vou abrir uma nova página para vos dar este pequeno exemplo. Imaginem que vos davam e pediam a equação redox, o diagrama da pilha e a equação redox dos seguintes compostos. E eu vou dar aqui o potencial redutor como desconhecido. Do Mn MnO4 menos Mn2+. Assim é que é. Desconheço este potencial redutor e dão-me também o potencial redutor, vá lá, do cobre outra vez, sem problema. Portanto, cobre 2+, a cobre, que é o mais 0,34 volts. Bom, eu não sei o potencial redutor do MnO4, que normalmente vem na forma de permanganato de potássio. Normalmente, não quer dizer que venha, mas tudo bem. Eu não sei, mas eu tenho que saber que ele é um oxidante forte. Tal também como o K2CR2O7, o dicromato de potássio, que é o CR2O7 2-. Mas, de qualquer das formas, eu tenho que saber que são oxidantes fortes. Portanto, perante qualquer
metal considerado vulgar neste tipo de exercícios, é o permanganato que irá funcionar sempre como cátodo. Tá bom? Mesmo sem eu saber o seu potencial. E podem aparecer exercícios deste género e vocês, não sei fazer porque não é dado o potencial. Alto podem não ser dados potenciais quando somos obrigados a saber que aqueles compostos são ou oxidantes fortes ou redutores fortes. Mas aqui fixem o oxidante forte no caso do permanganato. Oxida muito bem os outros. Bom, aqui não é só este o problema. Há agora também o problema de acertar a equação química do permanganato. Vejam. MnO4-, eu sei que vai dar Mn2+. Claramente que ele se vai oxidar, porque de um número negativo passa a um número positivo. Não, desculpem. Não é bem assim. Agora deixem-me cair neste erro, e é um erro gravíssimo. Ele vai se reduzir. Mas já agora vou explicar porquê. Vejam que o átomo Mn, eu não sei qual é que é o seu valor. Certo? Mas eu sei que o total dá uma carga negativa. E eu sei que o O2, eu vou fazer isto à parte, vou fazer aqui. O O tem carga 2-. Portanto, 4 O's vão ter carga... vão ter uma carga de 8-. Para ainda haver uma negativa é porque o Mn aqui tem carga, tem número de oxidação 7+. E o Mn deste lado só vai ter o número de oxidação 2+. Portanto, o que é que aconteceu? Reduziu, diminuiu drasticamente o seu número de oxidação de 7 para 2. Tenham cuidado que o número de oxidação nem sempre coincide com a carga se eu tiver uma substância composta por vários átomos, como é o caso. Eu deixei-me cair no erro, é menos... Não é. Viram como eu fiz? É assim que se vê. Mas, de qualquer das formas, vamos acertar esta semi-equação em meio ácido. E em meio ácido é podendo adicionar H+, sem qualquer problema. Primeiro passo, adicionar águas. Tantas águas quantos oxigénios tiver no outro membro. Antes disso até, devemos acertar tudo o que não são hidrogénios nem oxigénios. Mas se vocês repararem, eu tenho um Mn e tenho um Mn. Quanto a isso não há problema. Portanto, podemos já avançar para o acerto de oxigénios. 4 oxigénios à esquerda, então 4 águas à direita. Está ou não está o mesmo número de oxigénios? Mas agora descompensei os hidrogénios. Não faz mal. Quantos são? 8. 4 vezes 2, 8. Então toca adicionar 8 H+, porque estamos em meio ácido. Não há qualquer problema. A questão é que agora está tudo acertado, exceto as cargas. E vocês à direita têm 2 cargas positivas. Mas à esquerda têm 7 positivas. Portanto, têm que somar 5 eletrões à esquerda. Daí vir a reforçar o que eu disse, que este composto da esquerda estava a reduzir para o da direita. Por isso é que ele ganhou eletrões. Está bem? E ganhou 5. Está feito e esta percebe que é a minha semi-equação de redução, visto que os eletrões estão à esquerda. Então o cobre, que também já sabiam que tinha que ser de oxidação, vai ser cobre sólido a dar, estes compostos são todos aquosos, não há problema, a dar cobre 2+ aquoso mais 2 eletrões. E agora é muito engraçado, porque eu vou ter que fazer o acerto multiplicando a equação de cima toda por 2 e a equação de baixo toda por 5. Não há só um número que me permita acertar, a não ser que eu quisesse usar números decimais e isso deve-se evitar nas equações químicas, está bom? Portanto, agora sim estou apto. Vão ver que depois vou ter 10 eletrões em cada lado e vão poder simplificar. Portanto, eu posso dizer que tenho 5 cobres sólidos mais 2 íons permanganato aquosos mais 16 prótons H+, os eletrões não entram, a dar 2 íons manganês 2+ aquoso, mais 5 cobres aquosos, mais 8 águas. Eu posso até colocar aqui em baixo 8 águas. Tá bom? Ok, águas líquidas, não há problema. E está a minha semi-equação. Está a minha equação redox já, toda feita. Eu não fiz a representação da pilha, mas posso fazer agora. Antes disso, eu queria mostrar-vos como é que ficava. Eu não vou poder calcular a força eletromotriz, porque, como devem calcular, não me é dado o potencial redutor do permanganato, mas de qualquer das formas, que fica aqui claro que o quociente de reação para este caso seria a concentração do manganês ao quadrado, vezes a concentração do cobre elevado a 5,
A água não entra porque é líquida, tudo a dividir por a concentração do permanganato. Vejam que o cobre não entra por ser sólido, ao quadrado também, mais a concentração de H mais elevado a 16. E daqui retirava este valor. Tenham também noção que o N, neste caso, será 10, que é o número de eletrões após o acerto. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Pronto, daqui faltava era a diferença do potencial redutor, porque não me é dado do permanganato, mas se dessem, era uma questão de fazer as contas, tá bom? O diagrama da pilha. Bom, aqui é que é importante ver, e com isto termino o vídeo aula, porque penso ter abordado os tópicos interessantes e importantes. Vejam, primeiro vem o ánodo, que é o cobre, e então toca a colocar a liga metálica na ponta, separar porque é um estado físico diferente, e o composto no estado aquoso. Ponto salina, e agora coloco o composto aquoso, mas são os dois aquosos, se repararem. Aquele que tem maior número de oxidação, já vimos que até é o primeiro, não é? Porque ele reduziu para o MN2+. Então vamos pôr o mais oxidado primeiro, MnO4-, aquoso, e como o outro também é aquoso, o que vamos fazer é uma vírgula para separar os dois, Mn2+. Epá, e teoricamente acabava aqui a pilha. Mas eu disse, as pilhas têm que ter sempre ligas metálicas nas pontas, e então a representação é por demais evidente. Logo, que sempre que não me é dado nada metálico num dos compostos, eu posso assumir o ouro ou a platina. Eu até vou considerar a platina, PT, sólido. E cá está a liga metálica que me interessava. E este valor é assumido por quem está a resolver o exercício, sem quaisquer problemas, está bom? Portanto, este é o diagrama desta pilha em questão. Qualquer diagrama de pilha é relacionado é escrito assim, vejam. Começando pelo ánodo, sólido barra aquoso, depois sempre a ponte salina. Já viram o papel da ponte salina. E depois o MnO4-, o Mn2+, neste caso eram os dois aquosos, tentar pôr aquele que tem maior número de oxidação primeiro. Se bem que mesmo assim, só quem for mesmo muito rigoroso é que vos descontará, caso não tenham este rigor. E depois, vírgula, porque estão no mesmo estado físico, mas depois barra para colocar a liga metálica e podem considerar uma liga metálica de platina sem qualquer problema. Tá bom? Eu espero ter abordado os tópicos todos importantes, eu estou convicto de que sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em contactar, comuniquem. Se tiverem dificuldades na resolução de algum exercício em concreto, enviem. Se tiverem dificuldades em alguma parte deste vídeo em concreto, se tiverem dúvidas em alguma explicação de algum conceito, ou se até estiverem pensassem que era de outra forma e agora viram que era desta e ficaram com dúvidas, comuniquem, mencionem a dúvida em questão, que eu, à medida das minhas possibilidades, tentar-vos esclarecer. Tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. Continuem a estudar muito Química. É bonita, como podem ver. Aguardem pelo vídeo referente à resolução de exercícios deste tema. Vai ser muito interessante e muito aliciante. Por isso é tudo. Um forte abraço químico para todos, ok? Adeus!